está começando a ter uma primeira ideia. Verdadeiro ou falso. Proposição. Pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Tem um outro assunto que a gente chama de paradoxo. Paradoxos são proposições que você vai ter uma complicação em julgá-las, porque senão a gente vai ter uma contradição. Por exemplo, um cara é preso. O delegado pergunta alguma coisa para ele e ele fala assim: eu sou mentiroso. Vamos analisar? Eu sou mentiroso. Se ele está falando que ele é mentiroso e isso é verdadeiro, tá certo? Então ele mente. O delegado não deve confiar no depoimento dele. Novamente, eu sou mentiroso. Se ele diz que é mentiroso e você valorar como falso, então você está dizendo que ele não é mentiroso. E se ele não é mentiroso, ele está fazendo uma afirmativa falando que é mentiroso. Então isso é um paradoxo. Dá uma olhadinha na tela que está aí. Paradoxos não podem ser valoradas em falso ou verdadeiro porque teríamos uma situação de contradição. Então essa é a história do meliante. Próximo. Princípio das proposições. Nós temos 3 nomes aqui que vocês devem saber. 3 nomes que vocês devem saber. E eu já vi isso ser pedido em prova. Portanto, fiquem atentos. Nós temos o princípio da identidade. Identidade. Uma proposição verdadeira, ela é sempre verdadeira. E uma proposição falsa é sempre falsa. Você não pode falar assim: Recife é a capital do Maranhão, é falso. Mas daqui a pouco eu falo que é verdadeiro. Não, não pode. A identidade dela qual é? Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. 612 é um número par, certo? Aqui na nossa colocação anterior que falava que era ímpar. É falso. E ela vai ser falsa quando? Sempre. Ela falar que é ímpar, vai ser falso sempre. Porque ela sempre será 612 sempre será um número par. Então este é o primeiro princípio das proposições. Vocês vão ver que é uma coisa muito tranquila, muito fácil. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou ela é só verdadeira, ou ela é só falsa. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Daí surge o terceiro princípio, que é do terceiro excluído. O que é isso, professor? A proposição só pode ter 2 valores verdades. Isto é verdadeira ou falsa. E não pode ter outro vapor. Ou valor. Não pode ser meio termo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem assim: professor, depende. Depende. Não tem esse valor. Ou é verdadeiro ou falso. Para proposição, só isso é que pode ser atribuído. Esses 2 valores. Vamos a uma primeira questão. Veja a Banca Vunesp 2014. Escrivão de polícia. Ele vai contar uma história enorme, né? Então vai falar assim, segundo a lógica aristotélica, as proposições têm, com uma de suas propriedades básicas, poderem ser verdadeiras ou falsas. Isso é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração, então está entre aspas aqui, né? A Terra é um planeta do sistema solar. Por exemplo, é uma proposição verdadeira. E a oração, o Sol gira em torno da Terra, é uma proposição comprovadamente falsa. O Sol gira em torno da Terra? Não, ao contrário. É a Terra que gira em torno do Sol. Isso tudo foi uma explicação que a banca fez. Mas agora ela continua. Mas nem todas as orações são proposições. Nem todas são proposições. Pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas, como é o caso da oração. Então, observe que a banca te explicou o que é proposição, falou que ela admite valor verdadeiro ou falso, mas que nem todas
seriam proposições. E ela quer que você diga qual aqui não é uma proposição, qual não é, né? Então ele diz, ó, como é o caso da oração, dicas, pulo do gato, miau, pulo do gato, miau. Caiu uma questão que ele te pede para classificar em proposição ou não, procure logo de cara, ordem, imperativo, interrogação, certo? Exclamação, frase sem sujeito e indefinido. Pronto, é isso. Então vamos ver se o bizuzinho vai ajudar aqui. Então veja, professor, eu não tenho nenhum ponto de interrogação. Eu não tenho nenhuma exclamação. Aí a gente vai julgar. Ursos polares. Olha, bom, vamos ver aqui, ó. O trigo é um cereal, sim, ele é um cereal. Cultivável, sim, cultiva-se. De cuja farinha se produz o pão. Certo. Certo. Metais são elementos que não transmitem eletricidade. Falso. Os metais transmitem eletricidade. Professor, então quer dizer que se a primeira você disse que é certo e a segunda você disse que é falso, essas duas alternativas são, portanto, proposições? Exato. A gente vai analisar as outras três e ver uma em que isso não vai ocorrer, em que a gente não consegue valorar. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Rogai aos céus. Olha, ela está mandando você fazer uma coisa. Então isso aqui é um imperativo. Imperativo. Não é proposição. Resposta. Vamos criar um jeitinho aqui, ó. Marcar. Letra C. Vamos ver as demais. O continente euroasiático é o maior continente do planeta. Pô, essa frase me permite dizer se é verdadeira ou falsa. É uma proposição. Ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos tópicos. Nos trópicos, na verdade, deveria ser aí, né? Professor, está errado isso aí. Portanto, você acabou de falar. Se está errado, está falso, é uma proposição. Entenderam a ideia? Quando você compreender a ideia, as coisas começam a fluir. Por isso eu trouxe algumas questões aqui para vocês. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo esse princípio, nenhuma proposição pode ser verdadeira ou falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento, sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. E ele prossegue. Assim sendo, o princípio da não contradição fornece pouco auxílio lógico para investigar a legitimidade das descrições? Pouco não. Permite conciliar descrições contraditórias entre si e relativizar conclusões? Não. Exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas? Esse princípio não. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre a descrição? Sim. Propicia a produção de argumentos inválidos e mutuamente contraditórios? Não. O próprio enunciado aqui, né, permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes, sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Quem leu isso já poderia chegar e excluir logo de cara a alternativa E. Professor, isso está meio chato, né? Isso vai ficar bacana quando a gente começar a engatinhar, né? A deslanchar um pouquinho. Então vejamos. Próxima. Detectar narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito árdua, que envolve o raciocínio lógico e informação sobre os acontecimentos em questão. Mas quando se tem informações limitadas sobre os acontecimentos, informações limitadas, o raciocínio lógico desempenha um papel importante para a detecção de narrativas mentirosas. Isso ocorre por quê? Isso acontece porque os acontecimentos aparecem em sua sequência temporal, ou seja, em ordem ao observador atento.
Não, o lógico não tem nada a ver com isso aí. O uso de raciocínio lógico permite, frequentemente, detectar inconsistência, certo? Eu havia comentado isso com vocês de um interrogatório. O raciocínio lógico em nada contribui para reconhecer narrativas mentirosas. Contribui. A detecção de narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito fácil. Nem sempre é muito fácil. A falsidade da narrativa é sempre evidente, sem precisar raciocinar. Errado. E precisa raciocinar, né? Precisa raciocinar. Então, tudo isso aqui é a nossa parte, digamos, aspectos do emprego, do uso do raciocínio lógico. Agora, a gente vai começar a ver sentenças, as proposições. E uma banquinha que adora isso é a tal da CESP. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não cabe a elas ambos os julgamentos. Julgue os itens abaixo. Considere as seguintes listas de sentenças. Agora vem o pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Já vamos analisar quem aqui é proposição e quem não é? Como é que você faz? Ele deu aqui 4 sentenças. Vamos ver quem é e quem não é proposição? Então, logo de cara, você já faz isso, ó. Ponto de interrogação. Não é. O que mais? O Palácio Itamaraty em Brasília é uma bela construção do século XX. Você fala assim, pô, isso aqui dá para dizer que se é ou não é, né? Mas tem um detalhe, ó. É uma bela construção. Observem que ele está dando aqui a sua opinião pessoal. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui, respectivamente, são X e Y. Que valores são esses? Indefinidos. Também não são. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Tá certo? Portanto, como saber, hein? Ele foi um diplomata notável? Ao meu ver, é uma opinião pessoal. Beleza? Então, nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é proposição. Nós já vimos que não, né? Então, isso aqui está errado. Tem mais do que uma que não é proposição. Perfeito? Nós vamos prosseguir, provavelmente, com uma outra questão agora para o cargo de delegado. Presta atenção. Teoria, hein? A lógica clássica possui princípios fundamentais. Vocês lembram disso? Identidade, né? Não contradição e o terceiro excluído. Beleza? Então vamos ver, ó. Inferência não é um princípio. Diversidade não é um princípio. Dedução também não é. Olha, terceiro excluído, e o cara põe aqui para te ferrar, terceiro incluído. Né? Terceiro incluído. Identidade, sim. Inferência, não. Terceira, não contradição, sim. Só que tem uma errada aí. Identidade, sim. Não contradição, sim. Terceiro excluído, sim. Resposta letra D. Diversidade, não tem. Indução, não. Não contradição. Esse sim estaria correto. Mas o resto, errado. Beleza, meus caros? Vamos a uma próxima questão. E aqui já começa a ficar esperto com o pulo do gato. Pulo do gato. Miau! Deu um monte de frases, deu um monte de sentenças. Procure ponto de interrogação, ponto de exclamação, ordem, e já elimina, ou coisas que são indefinidas, afirmativas indefinidas ou sem sujeito. Procura aí, então, logo de cara, esses sinais. Vamos lá? Ó, ponto de exclamação. Um excelente livro de raciocínio lógico. Você nem sabe quem que é, mas ele já te deu aqui uma opinião pessoal. No mínimo já pode descartar por isso. O jogo terminou empatado. E aqui temos uma afirmativa. Existe vida em outros planetas do universo. Isso pode ser verdadeiro ou falso. E aqui está dando uma ordem. Escreva uma poesia.
Então isso aqui não é, isso não é, isso não é, isso não é. Aí ele fala o seguinte: das 5 frases abaixo, das 5, que são essas 5, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Olha, 4 não são proposições. Quem que é proposição? Só a 4. Portanto, quem não possui essa característica? A 4. Por quê? Teve muita gente que não entendeu essa questão. Porque a 4 não é proposição. Todas as outras, né, a número 4 é a única que é proposição. As outras 4 não são proposições. Vamos a uma questão? Não esqueça do pulo do gato. Não é? Interrogação, ordem, indefinido, exclamação. Olho no lance. Não temos, né? Não temos nenhuma interrogação, nenhuma exclamação. Então vamos ver o enunciado. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, que é o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre ele. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Vamos ver. 3 mais 9 é igual a 12. Verdade. Pelé é brasileiro. Verdade. O jogador de futebol. Quem? E ó, aqui é 5, tá? Veio junto aqui. A idade de Maria. Quem é Maria e qual idade? Não tem sentido essa frase, né? A metade de um número também não tem sentido. O triplo de 15 é maior que 10. Você fala, o triplo de 15 é maior que 10? Verdade. Portanto, são proposições 1, o 2 e o 6. Automaticamente, ele fala, é correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas resposta à letra A. 1, 2 e 6. Beleza? Mais uma questãozinha para a gente sair desse processo inicial. Vamos lá? Que é meio chatinho mesmo. Depois engrena. Então vejamos aqui. Define-se sentença como qualquer oração que tem sujeito. A mesma coisa, né? O termo a respeito do qual se declara algo. E predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação que segue, há expressões e sentenças. Deixa eu só ver um negócio se era a mesma banca, ó. Estão vendo que o enunciado FCC. O enunciado até aqui, ó, é idêntico. É idêntico, tudo igualzinho. É um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, o que eu disse a vocês? Bizu, ó, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tudo isso você já descarta. Se você já descarta, agora vem o pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Interrogação, exclamação, já descarta como sentença, como proposição. Se você já tem 2, vá para a alternativa. Mesmo que você tivesse uma. E você às vezes nem sabe o resto, às vezes já dá para matar a questão. Então 1 e 2 já está fora. 1 e 2 está fora. Do nada você já tem 3 possibilidades. Agora eu vou analisar com vocês o seguinte. Aqui tem 4, aqui tem 3, ó, aqui tem 5, aqui tem 6. Quer dizer que se o 4 for, eu já... Ó o raciocínio lógico aí, ó o raciocínio lógico. Ó o bizu, ó o pulo do gato, ó como te ajuda. Se o 4 for uma sentença, você já mata essa alternativa e mata essa, tá certo? E se o 4 não for sentença, aí você mata essa aqui. Então, vamos à terceira. 3 vezes 2 são 5. 3 vezes 2 igual a 6. Ele falou que é 5. Então aqui é falso. Professor, mas se é falso, é sentença. É proposição. Quer dizer que o 3 é proposição. Ele tem que estar aqui. Essa não tem o 3. Então a gente vai descartar essa aqui também. Vamos riscar aqui, ó, o que está errado. E o 3 também aqui, ó, você descarta. Automaticamente, só restou uma alternativa. Daí, por lógica, eu nem vou fazer o 5 e o 6. Porque eu sei que eles serão, né, essas afirmativas, serão sentenças. Entenderam o uso da lógica?
Poderia ir por um caminho e pelo outro. Matei que o 3 vale, então o resto a gente já mata também. 5. 42 detentos. Tá. Quer dizer o que com 42 detentos? Nada. 5. Policiais são confiáveis. Você pode até dizer assim, professor, em alguns eu confio. Então policiais são confiáveis. Verdade. Falar policial eu não confio. Então é uma sentença, porque você vai colocar que não confia. É verdade. Para quem confia, mentira. Pode ser verdade, pode ser mentira. Logo, é uma sentença. 6. Exercícios físicos são saudáveis. Existem estudos, né, que comprovam que exercícios físicos são saudáveis. Mas aí você pode falar, então é verdade. Se você valora como verdade, é sentença.